Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. Cerca de 20 mil novos processos envolvendo casos de assédio sexual foram recebidos pela Justiça do Trabalho em todo o país nos últimos 3 anos. No entanto, especialistas afirmam que esse dado pode ser apenas a ponta do iceberg. Estima-se que a maioria dos casos não são denunciados, seja por medo ou mesmo desconhecimento do que caracteriza esse tipo de conduta. E para discutir o assédio sexual no ambiente de trabalho, está conosco a advogada trabalhista Manuela Koenig. Doutora Manuela, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E para a gente começar, então, acho importante explicar para a gente o que significa exatamente o assédio sexual e como que essa prática se caracteriza no ambiente de trabalho. Obrigada pelo convite, Letícia. Bom, seria interessante de início pontuar que o assédio sexual é um assunto que pode ser estudado sobre diversas óticas dentro do próprio direito. Para todas as áreas do direito, o assédio sexual vai ser um conjunto de atos ilícitos. Para o direito penal, tem um conceito bem mais restrito, justamente porque é um direito que visa proibir condutas e sancionar, inclusive com restrição de liberdade. Então, a conduta tem que ser bastante séria e os parâmetros conceituais do crime têm que estar bem estabelecidos. Já na ótica do direito civil, o assédio sexual tem um contorno muito mais flexível, né? Um contorno conceitual assim, um pouco mais fluido. E o direito civil visa justamente, não que nem o direito penal, estabelecer condutas proibidas, mas dizer que determinadas condutas, caso violem algum patrimônio jurídico, vai haver uma responsabilidade e indica quem é o responsável, em que medida da responsabilidade. Então, nós podemos ter atos que seriam civilmente considerados assédio sexual e, por isso, né, danos decorrentes seriam indenizáveis e compensados. Esses mesmos atos não necessariamente significam crime de assédio sexual, né? Pode causar uma certa perplexidade na sociedade o assédio sexual ser tratado diferentemente por áreas diferentes do direito, mas é algo que é bastante corriqueiro no direito, né? Fenômenos jurídicos são tratados diferentemente em todas as áreas. A doutrina, então, vem estabelecer um gênero de assédio sexual na tentativa de dar uma organização para essas ideias e cria, então, espécies de assédio sexual por chantagem e assédio sexual por intimidação. O assédio sexual por chantagem, ele é identificado como o assédio sexual tipificado no Código Penal, no artigo 216-A. Esse crime exige que o agente seja um superior hierárquico, que se prevalecendo da sua função, seja na administração pública, seja na iniciativa privada, faça uma chantagem com esse outro empregado ou detentor de cargo público. E o intuito dessa chantagem, dessa proposta insistente, é de conotação sexual, é a obtenção de vantagens sexuais. A vítima, então, se sente ameaçada, né? Tem o seu emprego ameaçado ou o seu cargo ameaçado e tem a liberdade sexual tolhida, né? Então, nesse contexto, é interessante pontuar que a posição da vítima é irrelevante nesse tipo de assédio sexual por chantagem. A vítima pode, eventualmente, ceder à chantagem e conceder as vantagens sexuais, ou ela pode rejeitar, inclusive sofrer as consequências da chantagem. Sobre essa chantagem, também é bem interessante destacar que é o comportamento do assediador que caracteriza esse crime e não o comportamento da vítima. E se o comportamento do assediante for em relação não tiver o intuito de vantagem sexual, mas de repente de constituir um relacionamento amoroso estável, duradouro, não é o cometimento do crime de assédio sexual. O assédio sexual por intimidação, que é o outro tipo, a outra espécie, é algo bem mais tranquilo, né? É menos pesado. Toda vez que um ato violar patrimônio jurídico do assediado, intimidade, vida privada, a própria honra, né? E tiver conotação sexual, esses atos ilícitos tiverem conotação sexual, a gente vai estar diante de um assédio sexual por intimidação. Em geral, a intenção do assediador é humilhar a vítima, é perseguir e usa meios de conotação sexual para isso. Queria pegar o gancho que a doutora comentou sobre a humilhação.
existe uma certa confusão, muitas vezes, em torno do que é o assédio, o dano moral, do assédio sexual, né? Como diferenciar? Há muita confusão quando a gente pensa no assédio sexual por intimidação frente ao assédio moral. Porque o assédio sexual por chantagem, não, ele é bastante específico, né? Ele exige a hierarquia, exige a vontade de ter uma vantagem sexual, mas o assédio sexual por intimidação se assemelha ao assédio moral, porque em ambas as situações o assediante visa humilhar, perseguir, né, às vezes discriminar e tornar o ambiente de trabalho um ambiente desequilibrado, né, hostil para a vítima. A grande diferença entre esses dois tipos de assédio é que o assédio sexual por intimidação usa de conotação sexual, os atos têm conotação sexual, são escritos, né, é uma fala, são gestos, toques. E o assédio moral não, o assédio moral também tem esse mesmo intuito, mas se utiliza de outros artifícios, né? E como diferenciar, por exemplo, muita gente acha que muitas mulheres, né, vamos falar que são a maioria, né, que sofrem esse tipo de abuso. Como saber diferenciar daquela simples paquera do que realmente é um assédio sexual no ambiente de trabalho? O direito não regulamenta nem proíbe a paquera, a brincadeira, né, e os relacionamentos amorosos corriqueiros. Mas protege o patrimônio jurídico das pessoas, de todos os indivíduos, como honra, intimidade, vida privada. Então, toda vez que um ato de paquera, de flerte, de brincadeira, ultrapassar os limites do direito alheio, né, e for grave, tiver conotação sexual, a gente vai estar diante de um assédio sexual. E daí, a natureza casuística do assédio sexual, né? É diante de cada caso que a gente vai conseguir avaliar se não se trata ou não de casos de assédio sexual. A gente pode dizer que a depender do contexto que aquela frase é colocada, né? Porque muitas vezes, por exemplo, para a gente identificar uma frase, um elogio, como você está bonita hoje, né? Qual que é o limite para essa frase ser um simples elogio, né? Uma cordialidade entre colegas, ou se tornar um assédio sexual? Não há um limite a prioristicamente falando, né? Assim, não tem uma lista de ações que a gente reputa como assédio sexual. Vai ser realmente o contexto, mas o que é importante para se ter em mente em relação ao limite é a gravidade do ato, se viola patrimônio jurídico alheio, né, e se tem conotação sexual. Havendo isso, a gente está diante de um assédio sexual, né? Então, a razoabilidade, o bom senso, quando no trabalho se falar, se gestualizar, escrever algo de conotação sexual, exige, assim, uma especial atenção. Bom, doutora, a gente tem que chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta para seguir nossa conversa sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista a advogada Manuela Koenig sobre assédio sexual no trabalho. Bom, doutora Manuela, apesar aí do assédio ser praticado na sua grande maioria contra mulheres, ele também pode ser cometido contra homens, né? Num contexto antropológico, sociológico, o assédio sexual vem intimamente ligado a pautas importantes como o feminismo, a discriminação de gênero, e traz como um conflito subjacente, regra geral, uma relação de poder entre o feminino e o masculino. E talvez seja por isso que culturalmente a gente pressuponha que a vítima é feminina, é do sexo feminino. Mas o ordenamento jurídico protege os direitos da personalidade, a honra, a intimidade de todos os indivíduos, né, independentemente do sexo e da opção sexual. Mas respondendo a tua pergunta mais diretamente, os homens sim podem ser vítimas de assédio sexual, diferentemente, por exemplo, do que acontece com o crime de estupro, em que a vítima necessariamente é do sexo feminino. Bom, doutora, agora eu queria falar com a senhora em relação às provas, né? É difícil conseguir provas do assédio sexual? Não reputo difícil conseguir. Eu acho que há um contexto em que a vítima tem que se municiar de provas, ela tem que ter a consciência de que ela tem que se municiar de provas. Inclusive, judicialmente, ela tem o dever, né? Ela pode e deve provar, tem um ônus processual de fazê-lo, através de qualquer meio de prova em direito admitido. Em geral, ela o faz através de prova oral e documental. A prova oral é um pouco mais difícil, porque, por natureza, o assédio sexual é cometido a portas fechadas, né? Mas pode ser que haja alguma testemunha de eventual fato,
E as provas documentais são bem mais comuns, então é importante que a vítima acabe se municiando dessas provas. Anote os encontros, né, as investidas, horário, data, busque interpelar testemunhas e tente fazer prova desses fatos, se for levar a causa a juízo, né? O que tem sido muito comum no judiciário é se admitir a prova indireta do assédio sexual. Então, o juiz permite à parte comprovar fatos tangenciais ao assédio, mas que, por presunção, por um raciocínio lógico, ele consegue concluir que houve sim o assédio com esse reclamante, com essa reclamante. Por exemplo, assim, poderia explicar um caso, uma situação dessa... Existem casos na jurisprudência de um comportamento reiterado assedioso, né, de determinado empregado frente a várias empregadas ou empregados. E aí, o empregado que reclama não necessariamente é esse grupo de empregados, mas aí se comprovando que o comportamento era reiterado dessa forma, o juiz, através de um raciocínio lógico, faz a presunção de que aconteceu também com este reclamante. Bom, a doutora comentou que é difícil conseguir um pouco essas provas por a questão de ter uma gravação, ser um bilhete. Muitas vezes o assediador, ele não assedia ao público, não deixa muito vestígios do assédio que ele fez, né? Então, às vezes fica difícil para a vítima conseguir provar por meio de um bilhete, né? Ou mesmo uma mensagem por WhatsApp. O depoimento da vítima, qual que é o peso dele nesses casos? Rigorosamente, o depoimento, ele não atua em favor do depoente, né? Atua em prejuízo. Então, o depoimento visa esclarecer a causa e visa obter confissão dos fatos que são contrários ao interesse do depoente. Então, assim, não me parece ideal, né, no sistema que a gente tem processual hoje, utilizar o depoimento a favor do depoente. Mas o que acontece na prática, por vezes, é que o juiz acaba entendendo o depoimento muito rico em detalhes, em informações, e ele acaba emprestando mais valor a um testemunho que converge em relação ao depoimento, isso tudo, claro, dentro de um contexto de livre convencimento motivado. Bom, e como que a vítima, então, ela deve agir quando ela perceber que ela pode estar sofrendo tipo de assédio sexual? Olha, primeiro, a vítima poderia manifestar expressamente a reprovação do comportamento do assediador para o assediador, com vistas de que ele pare, né, os atos assediosos. Mas, concomitantemente, colecionar provas, né, produzir provas documentais, especialmente, e tentar se abster de ficar no mesmo local com o assediador, e principalmente sozinhos, e buscar fazer uma estratégia, né, do que fazer, porque a gente pensa muito no assédio sexual sobre a ótica das ações de indenização por danos materiais e compensações de danos morais. Mas tem muito o que explorar nesse meio de campo, né, do assédio sexual. Então, por exemplo, a vítima poderia pensar em buscar judicialmente uma tutela inibitória, né, que o juiz, então, determine que o assediador pare de praticar os atos, ou buscar, então, o reconhecimento de uma doença ocupacional, que pode vir ser o caso, e uma estabilidade. Pode vir buscar judicialmente também alterações do contrato de trabalho para não encontrar com o assediador durante o trabalho, tudo isso em privilégio da manutenção do vínculo de emprego, né? Também, claro, que pode postular rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Saindo do vínculo de emprego, também cumulando com eventuais danos morais, materiais. Agora, o que é muito interessante hoje em se falar de assédio é um meio de resolução dentro da própria empresa, né? Tentar dar uma solução para esse conflito dentro da própria empresa. Então, há um tema super atual hoje, a gente fala em compliance trabalhista, em que as empresas preparam códigos de conduta bem específicos, em que os empregados eles acabam tendo uma cultura empresarial do que a empresa considera como assédio sexual, o que fazer quando ocorre, né? A empresa acaba criando um procedimento bastante minucioso do que fazer, tem alguém capacitado para conduzir todo esse procedimento e, ao final, o que é muito importante, tem alguma conclusão sobre o procedimento, né? Haja a imposição de alguma sanção disciplinar, uma alteração do contrato de trabalho ou até uma rescisão por justo motivo do assediador e a preocupação com o sigilo, a proteção dos envolvidos e a saúde psicológica da vítima. Bom, esse é um tema que a gente vai falar no próximo bloco, justamente sobre a questão qual que é a parte do empregador nessa história. A gente precisa chamar mais um intervalo.
A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje sobre assédio sexual no trabalho com a advogada Manuela Kelnick. Bom, doutora Manuela, eu queria começar então esse bloco falando sobre as consequências contra quem comete esse tipo de abuso, contra quem comete então assédio sexual no ambiente corporativo. O que pode acontecer com esse agressor? As consequências jurídicas vai depender se trata do agressor, o próprio empregador, pessoa física, né, ou empregado do empregador. Também empregado do empregador. E também vai se subdividir se tem uma hierarquia funcional ou se não tem uma hierarquia funcional frente ao agredido, né, ao assediado. Então, se a gente estiver falando do empregador, ele mesmo cometeu o assédio sexual, o empregado pode considerar o contrato rescindido, né, indiretamente, porque o empregador tem a obrigação de manter a rigidez do ambiente de trabalho e garantir a incolumidade física e psíquica dos trabalhadores. E o empregador pode vir a ser responsabilizado civilmente por todos os danos que o assédio causou ao assediado, né? Isso geralmente se dá através de ações judiciais na esfera trabalhista. E pode ser responsável criminalmente caso a vítima decida denunciar, né? Porque se trata de uma ação pública condicionada à representação da vítima. E também se os atos tiverem contorno do crime de assédio, que como a gente viu no comecinho do programa, o assédio sexual por chantagem é algo bastante restrito. Se a gente estiver falando de um assediador que seja empregado e ele tiver uma hierarquia funcional e tiver se prevalecido dessa hierarquia para buscar favores sexuais, a gente está falando do crime de assédio sexual, ele pode ser penalmente responsável, também vai depender da representação da vítima. E vai ser civilmente, isso é importante enfatizar, ele responde civilmente pelos atos do assédio. E, possivelmente, vai ter alguma consequência dentro do contrato de trabalho, né? Seja, talvez, uma sanção de advertência, suspensão, até a rescisão por justo motivo do contrato. E no caso no crime, né, na esfera penal, ele pode pegar de 1 a 2 anos de detenção, é isso? Tá. E quem tiver conhecimento, por exemplo, na empresa, de um caso de assédio moral, ou mesmo se omitir, também pode ser punido? O crime de assédio sexual é um crime comissivo, ele é praticado por ação, a ação de constranger, né? Então, ele não é praticado por omissão. Quem se omite em relação a esse crime não comete. Mas, em termos de responsabilidade civil, se a empresa tiver um código de conduta bem claro do que se espera de testemunhas de assédio sexual e o empregado nessas condições não agir de tal forma, ele pode ficar sujeito a sanções disciplinares, né? Advertência, suspensão e até uma rescisão por justo motivo, se a empresa decidir que isso é um comportamento gravíssimo. Eu só queria voltar um pouquinho na resposta que a doutora deu na pergunta anterior. A senhora falou sobre a questão da hierarquia, né? O assédio quando é uma hierarquia, e quando é o mesmo nível, assim, entre colegas. Também é assédio sexual? Sim, assédio sexual por intimidação, né? Porque se for o assédio sexual por chantagem, necessariamente tem que haver uma diferenciação de hierarquia. No caso, a chantagem é uma ameaça, né? Se você, enfim, não... Até porque entre colegas não tem o que se ameaçar, né? Não tem uma ameaça funcional. Bom, a gente falou antes do que pode acontecer com o agressor. E no caso da empresa, a doutora comentou que ela é responsável pelo ambiente sadio, né? Quais as penalidades, então, para a empresa, quando um empregado comete um ato de assédio sexual? A gente fala em responsabilidade civil, que não é uma penalidade para a empresa, mas a empresa, porque era responsável por esse cuidado, por esse zelo, ela acaba respondendo como imediata, né, a responsabilidade patrimonial sobre esse dano que o empregado sofreu, e ela depois vai buscar, então, seja numa ação judicial por denunciação ali, de convocando o empregado assediador para se discutir no mesmo processo a sua responsabilidade, ou depois de assumir a responsabilidade patrimonial frente ao assediado, ela mesma entrar com uma ação de regresso em face ao empregado que assediou. Então, assim, é muito importante frisar que o empregado assediador, ele é responsável, apesar da empresa poder ser a primeira a ser acionada, né, frente ao dano suportado pelo assediado. Porque, no caso, a vítima ela vai ingressar na justiça, no caso, na Justiça do Trabalho, contra a empresa e não contra o agressor. Em geral, é o que acontece.
Uhum. Bom, e qual que é a condenação, então, que a Justiça pode aplicar nesses casos, que a Justiça do Trabalho aplica nesses casos envolvendo assédio sexual? Em geral, os assediados levam os casos da Justiça do Trabalho postulando compensação por danos morais, né, que hoje fica, depois da reforma trabalhista, o valor vinculado, a quantia vinculada de 3 a 50 vezes o salário do assediado, e também postulam a indenização por danos materiais. Então, se o assediado acabou tendo algum problema de ordem psicológica, fez algum tratamento de saúde, fez exames, comprou remédios, ele documenta isso e visa a indenização também por esses danos. Uhum. Bom, a doutora comentou da reforma, falou da reforma trabalhista, né? Muitos especialistas afirmam que, no caso específico do assédio sexual, as denúncias podem ser menores ainda, justamente por conta das dificuldades da prova, né, de conseguir uma prova de assédio e por conta também do trabalhador, no caso de perder essa ação, ter que pagar e arcar com as custas, né? Como que a senhora vê essa questão? Eu acho que dificulta, mas assim, dificulta num bom sentido, porque se a gente for pensar, o assédio sexual não pode ser tratado de uma maneira leviana, né? O assédio sexual a gente costuma ver sobre a ótica do assediado, mas o suposto assediador, né? Porque até haver uma sentença transitante julgada, não há um assediador concretamente falando, né? Então, ele também sofre as consequências de uma alegação, né? Então, ter honorário de sucumbência, ter custas no processo, eu acho que é salutar em assuntos como esse. Bom, e a senhora acredita que a Justiça Trabalhista está preparada para lidar com os casos envolvendo assédio sexual no ambiente de trabalho? Nós temos um ordenamento jurídico que determina quais são os direitos protegidos e a gente tem instrumentos jurídicos, como as regras de responsabilidade civil. Então, o Judiciário Trabalhista vem há muito tempo decidindo de uma maneira super satisfatória em relação a esses casos. Bom, doutora, foi um prazer conversar com você e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje com a advogada trabalhista Manuela Kelnick. Nos vemos no próximo programa. Até lá!